Boa tarde, vamos dar início aqui à segunda parte do nosso Roda Liga com a Gabriela Chicrala. E a nossa primeira pergunta da segunda parte será da ligante Maria Fernanda Rossi Vigliar. Oi, Gabi, boa noite. Gabi, eu queria fazer uma pergunta assim. Como você encara as perdas recorrentes que você encontra na sua profissão? E se você tem alguma dica para as pessoas que estão ingressando ou têm interesse nessa área a respeito desse aspecto, das perdas dos pacientes? Oi, Mafê, boa noite. Uma pergunta muito importante, não só para a oncologia, mas para quem lida com pacientes em cuidados paliativos, né, que possuem doenças que não possuem uma cura e que muitas vezes vão a óbito de uma forma que não é demorada, às vezes 1 mês, 2 meses, 1 semana, e o dentista, assim, que eu saiba, não existe um preparo na graduação específico para lidar com isso. Na verdade, não existe um preparo na vida para isso, né? Quem que está acostumado a ver gente morrer? Então, a primeira vez que eu lidei com um paciente que faleceu foi quando eu entrei no hospital. Não tinha tido contato nem com familiares, assim, com pessoas conhecidas, com muitas pessoas que foram a óbito. Então, o hospital realmente me chocou nessa parte. Eu lembro de uma paciente em específico, um câncer de ovário, era uma paciente chamada Vilma, era um câncer metastático, e ela tinha filhos, isso foi em 2015, ela tinha filhos com nomes Beethoven, Mozart, e tinha mais um outro, assim, eram nomes bem marcantes. E essa paciente, a gente teve a oportunidade de nós 4 da equipe, na época, atendermos. Foi a primeira infecção viral que eu vi num paciente sistemicamente comprometido. Me marcou bastante, que eu nunca tinha visto, na verdade, lesões em todo o dorso de língua, uma paciente que estava com dor, não tinha tido essa experiência ainda no mestrado, né, na clínica de pós-graduação, e foi uma paciente que a gente ajudou a tratar, tentou controlar isso por umas 2 semanas, e ela veio a óbito. E eu lembro que quem estava no hospital no dia foi a Patrícia Kerges, e ela, acho que ela colocou no grupo do WhatsApp nosso que a paciente tinha ido a óbito, e eu estava almoçando num restaurante e comecei a chorar, e meu noivo estava junto, e as pessoas do lado, e foi a primeira perda, assim, que eu tive, que me marcou bastante. Então, é algo extremamente difícil, não existe receita, na verdade, cada pessoa encara isso de uma forma. Com o tempo, eu acho que muitas vezes as pessoas podem até discordar disso, né, porque eu acho que é algo extremamente pessoal, mas vai se tornando, na maioria das vezes, algo mais natural. Não sei se é a palavra certa, na verdade, mas não que você sofra menos, mas é que a primeira vez realmente te marca. A primeira vez de uma criança te marca. É uma criança que a gente sabe que faleceu no Natal, marca. Então, algumas pessoas marcam, né, a nossa vida profissional, e tenho uma lista delas, na verdade, né? Pacientes do hospital, pacientes da pós-graduação, pacientes que foram participantes da minha pesquisa. Então, tudo isso é algo que me marca bastante. E algo que ajudou foi o tempo, a experiência, você entender o processo disso, entender que como profissional você... eu vi numa jornada isso, eu tento pegar aprendizado de todos os lugares, mas quando teve a primeira jornada de cuidados paliativos aqui em Bauru, a jornada Eduardo Alferes, eu fui, era algo que acontecia no sábado, sexta tarde, 5 da tarde eu estava no hospital de plantão, atendendo os pacientes, e terminou super tarde, umas 7 da noite, 8 da noite, e eu passando para ir embora, e eu vi o flyer, assim, de divulgação, jornada de cuidados paliativos. Agora a gente tem a participação do professor Paulo Santos aqui na nossa conversa. Seja bem-vindo, professor, é uma honra. E isso era numa sexta, e no sábado seria a jornada. Fiz minha inscrição, eu acho que era algo acessível, assim, custavam R$100 na época, isso foi em 2017, mais ou menos. A Raquel tá aí para me corrigir se eu estiver errado. E aí eu fui, e entre, acho que 300 pessoas que tinha,
tinha 4 dentistas. E ninguém combinou com ninguém que a gente apenas se encontrou lá e 4 dentistas que ouviram pela primeira vez, eu acredito, sobre cuidados paliativos na odontologia. Então, você participar de cursos, você ler sobre isso, eu acho que é algo muito importante. A jornada de cuidados paliativos, eu acredito que esse ano a gente já teve uma edição, uma forma virtual, mas ano que vem vai ter uma aqui em Bauru também, com certeza. Então, é uma oportunidade acessível economicamente para quem está na graduação, para quem está na pós-graduação, para quem é profissional da saúde, para quem é dentista, para quem é cuidador. Então, é um tema que pode interessar muita gente. A gente tem uma pós-graduanda que está aqui presente, a Raquel, que na última jornada de cuidados paliativos, ela levou a mãe, que não é da área da saúde. Então, todo mundo pode se beneficiar com esse tema. Porque é um processo natural, infelizmente, que é muitas vezes apressado por uma doença de uma forma rápida ou de uma forma crônica. E a gente precisa estar bem, daquela parte, né? Estar bem de uma forma espiritual, de uma forma mental, para você sentir, você precisa ser afetado por aquilo, você precisa ser atingido. Você não pode ignorar o fato de uma pessoa ter morrido. Você precisa ter um sentimento para aquilo, mas você não pode deixar que isso afete o seu trabalho. Então, estamos aqui numa segunda-feira, 6 e pouco da tarde. Acabei de saber que um paciente faleceu. Vou ter o meu momento, que pode demorar segundos, minutos, horas, dias, meses para eu processar aquela informação, mas eu sei que amanhã às 8 eu tenho um outro paciente para atender, que eu preciso atender com uma qualidade. Então, acho que o tempo, a experiência e você estar bem com a parte espiritual, sua parte mental, e você aprender sobre cuidados paliativos. Eu acho que é uma área extremamente interessante, que eu sabia que existia, mas não sabia que tinha um nome, e que em São Paulo é uma realidade muito mais abordada que nas cidades do interior. A gente tem vários cursos presenciais lá, e que a odontologia pode fazer a diferença. Um exemplo, não lembro quem que falou isso agora, mas que foi uma dentista que foi chamada, e o paciente, ele tinha, acho que, uma previsão de óbito em 2 dias, algo assim, algo rápido. Mas ele não queria ir a óbito sem dente, ele não queria ir a óbito sem uma prótese total. E essa dentista fez de tudo que ela pôde em 1 dia para entregar a prótese para esse paciente. Lógico, não foi aquela prótese de livro, seguindo todos os passos de confecção de uma prótese convencional de uma forma 100%, mas é um paciente que realizou o seu desejo, o dentista fez a sua parte, e você precisa se adaptar à realidade e ao tempo desse paciente. Então, foi uma experiência de sucesso, o dentista fez sua parte, o paciente realizou o seu sonho, e ele foi a óbito 1 dia depois. Então, a gente precisa se adaptar a essa realidade, porque cada vez mais a gente lida com doenças crônicas, a gente lida com doenças em que pacientes ficam internados muito tempo, ou pacientes já têm essa previsão de óbito com uma doença mais avançada, e a gente precisa cada vez mais personalizar o nosso atendimento para o que esse paciente está oferecendo no momento. Mas é algo, não é fácil, e que demanda técnica, e mesmo assim, hoje já chorei por um paciente esse ano, que faleceu, que sofreu muito. Isso vai de cada pessoa tem um jeito de encarar, na verdade, né? Mas é uma área extremamente importante. Bom, a próxima pergunta será do mestrando Bernardo da Fonseca Orsina. Olá a todos, boa tarde, Gabriela, tudo bem? Não podia deixar de fazer uma pergunta, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, então pensei algo a respeito, né? Já estamos aproximadamente há 9 meses em distanciamento social, né? E mais recentemente, algumas medidas de flexibilização já nos vislumbram uma volta à realidade, com algumas atividades tanto profissionais como do nosso dia a dia. Como você acha que a classe odontológica se comportou
principalmente nos momentos iniciais da pandemia e até ali meados de julho, agosto, no pico da nossa curva, vamos dizer assim, no Brasil. Tu acha que a nossa classe participou como profissional da saúde ou se eximiu em outros casos, pensando, não, depois que passar, eu volto ao normal? Bernardo, boa noite. Bernardo, direto do Rio Grande do Sul, fazendo essa pergunta. Estamos há muito tempo no que é chamado nova realidade, né? É uma realidade que vem mudando e vem, para uns, melhorando, para outros, o melhor termo seja flexibilizando, né? Mas é algo que, de fato, mudou não a odontologia, mas eu acho que o jeito que muitos profissionais encaram a sua profissão. Então, na minha realidade de pós-graduação, que tem muitos amigos na pós-graduação, é algo que teve uma importância gigantesca, porque quem faz pesquisa clínica, né, muitas vezes, na maioria das vezes, teve que interromper essa pesquisa clínica, principalmente para quem faz em algum hospital ou em uma universidade mesmo, é algo que teve que ser interrompido momentaneamente, ou muitas pessoas mudaram para um plano B, tiveram que fazer um plano B para conseguir finalizar ou dar andamento à sua pós-graduação. Então, acho que isso no meio acadêmico foi algo extremamente tumultuoso, não sei, as pessoas ficaram muito perdidas, a gente não sabia quando ia voltar, mas muita gente tinha uma previsão de que isso não iria durar tanto, né? 1 mês, 2 meses, não, vai tudo voltar ao normal. Na verdade, não foi isso que aconteceu, que nos mostrou que a gente precisa ficar preparado para essas situações, né? Vou ficar 1 ano, vou ficar 8 meses sem fazer nada? Não, você precisa adaptar a sua realidade para essa nova realidade, né? Então, isso falando de uma forma acadêmica, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com vários colegas, e de uma forma profissional, eu acho que muitos dentistas ficaram com medo, muitos mesmo, assim, ficaram com muito medo e pararam, principalmente naquele momento de fazer tudo, aqueles que lidam com urgências odontológicas, né, que muitas vezes com dor odontológica, pararam no início, mas depois tiveram que voltar, porque as doenças, elas continuam, na verdade, né, você deixar de atender, todo mundo vai deixar de atender, isso não significa que as doenças vão parar por causa do Covid. Então, um paciente que está em casa é um paciente oncológico que precisa de uma necessidade, que tem uma necessidade odontológica, é um paciente, qualquer paciente, na verdade, né, que vai ter uma dor, que vai ter uma pulpite, que a prótese vai fraturar, todo mundo vai precisar de alguma coisa em determinado momento, e não é o Covid que vai interromper isso, né? Eu acho que muita gente pensou, não, agora tudo é Covid. Não, Covid também, mas a vida das pessoas continua normal, né? De uma forma normal, as pessoas continuam morrendo de câncer, continuam recebendo diagnóstico de câncer, continuam tendo a mucosite oral, por exemplo, isso não parou. O que parou foi a classe de, muitas vezes, dar o atendimento para essa população. Então, é algo extremamente conturbado, que, na minha opinião, é algo maior que certo e errado. Eu acho que é algo de sua escolha como profissional, falar de certo e errado, não deveria continuar tudo, ou não, deveria ter ficado mais tempo em isolamento, sem poder fazer tal coisa. Eu acho que isso é algo muito polêmico, para quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar com temas que podem trazer polêmica, fujo disso, na verdade, né, não sou fã comigo disso. Então, eu acho que muita gente teve medo, mas foi lá e se preparou e fez. A maioria das pessoas que eu conheço se preparou, fez curso, procurou a informação, teve muita palestra falando sobre isso, até agora tem palestra, Covid e odontologia, o que você precisa saber. Então, acho que você, como profissional da saúde, você que atende em consultório, precisa procurar essa informação para você se adaptar. Isso eu já faço, isso eu não faço, preciso me adaptar. Então, ir se adaptando a isso, eu acho que é algo que dá para fazer, e que muitas vezes você precisa fazer. Quem foi contratado em hospital, por exemplo,
O dentista aqui de Bauru, que foi contratado pelo hospital, não parou em nenhum momento. Ele continuou lá. O Covid está rolando, mas as outras doenças também estão rolando. Então, se adequar à sua realidade. Tem gente que pôde parar, parou. Tem gente que não pôde, dependendo do emprego, não parou. Quem trabalhava, muitas vezes pôde mudar para home office. Então, isso depende. Eu acho que, de forma geral, sim, o dentista soube se comportar a essa realidade, naquela reflexão de que se você faz tudo certo, você não precisa ter tanto medo, se você já faz tudo certo. Então, faça um checklist, o que o dentista precisa saber, o que o dentista precisa ter no seu consultório para isso, qual é o seu equipamento de proteção individual, você está seguindo isso corretamente? Está dentro das normas, o material, a substância que você faz a limpeza, está correndo isso? Você está deixando o ar correr pela sua sala? Você está se vestindo propriamente? Está fazendo uma desinfecção da sala inteira de uma forma eficaz? Então, você cumprindo o que se espera de um bom profissional, eu acho que vamos voltando, né? Acho que vamos voltando. Próxima pergunta será do ligante Flávio Chiara. Tá me escutando, Gabi? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui participando da Roda Liga. E uma pergunta que eu ia fazer para você é uma coisa assim que, infelizmente, não tem como a gente não deixar de abordar, que é o mercado de trabalho. Então, e principalmente para quem está na graduação, assim como eu, às vezes se pega, né, nessa dúvida aí, o que eu vou fazer depois, né? Claro que acho que é muito cedo ainda, mas é uma coisa que você tem que considerar no seu planejamento. Então, na sua perspectiva, então, quais são as áreas de atuação da estomatologia? Ou se você conhece pessoas que trabalham em diversos setores, como alguns tópicos já foram abordados aqui nessa conversa, como hospitais, né, clínicas particulares. Então, queria perguntar quais são as suas perspectivas, né, na atuação do estomatologista. E a dica, quais são os conselhos ou dicas que você daria para quem já decidiu seguir a área e está ali no 3º, 4º ano? Flávio, você decidiu seguir estômago, Flávio? Fiquei muito feliz. Tô brincando. Ainda não. Eu entendi que foi sua pergunta. O Flávio é um aluno excelente, assim, é um aluno que me marcou bastante, que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Fico muito feliz de uma pergunta vinda de você. Bom, independente se você quer seguir estomatologia ou não, você precisa saber o mínimo de estomatologia. Para você ser um implantodontista bom, você precisa ter noção de estomatologia. Para você ser um ortodontista bom, você precisa ter noção. Porque a estomatologia, ela está presente em tudo que você faz. Radiologia, patologia, cirurgia, dentística. Então, sempre tem. Ah, mas é uma anamnese. Aquilo ali precisa de um conhecimento de estômago. Então, é uma área extremamente importante que, lógico, muitas vezes é desvalorizada sim. Ah, mas eu quero fazer só estômago. Muitas vezes a estômago é relacionada à área acadêmica, e é o que muitas vezes acontece mesmo. As pessoas querem fazer estomatologia para ser professor. Isso foi o meu caso, foi o motivo de eu ter escolhido a área. Mas pessoas que querem a estomatologia como algo a mais. Então, faz a estomatologia e faz uma outra área. Por quê? Em muitos lugares, dependendo de como for o seu público, você não vai conseguir ter um ganho no seu consultório, por exemplo, realizando estomatologia por 40 horas. Então, você não vai ter, dependendo do local que você tiver, do seu consultório, dos seus gastos, uma renda tão bacana para a sua escolha, assim, né? Para sua opinião, vivendo 40 horas semanais de estomatologia. Isso é uma realidade. Então, também, além de você, para ser um bom profissional, independente da área, precisa saber estomatologia, para você ser um estomatologista diferenciado, você precisa saber outros assuntos também. A odonto hospitalar é uma oportunidade de você se diferenciar. Nem todo estomatologista faz a odontologia hospitalar. Então, você pode se inserir em consultórios,
você não precisa, por exemplo, as pessoas falam, poxa, mas eu vou abrir um consultório para fazer estomatologia? Você pode fazer isso, você pode trabalhar em vários consultórios ao mesmo tempo por demanda. Olha, sexta de manhã eu estou nesse consultório, quarta tarde eu estou em outro consultório, você pode fazer isso também, que aí você consegue aproveitar mais os pacientes, você não fica dependente de 40 horas de paciente naquele mesmo local, ou você pode juntar com outras áreas. Eu faço estomatologia e eu faço implantodontia, eu faço cirurgia e estomatologia. Você pode fazer isso, tem muito estomatologista que casa duas especialidades. Então, acho que isso é uma realidade. Você pode escolher ser da vida acadêmica, então, vou ser um professor de estomatologia, tem que ter outros conhecimentos, lógico, mas a sua maior área de concentração, com certeza, vai ser a estomatologia, se estendendo muitas vezes para a radiologia e para a patologia. Você pode trabalhar no seu consultório de estomatologista, mas normalmente para um ganho financeiro você precisa se associar a outras áreas, o que é muito válido também, mas independente disso, você precisa se valorizar. Então, eu estou finalizando o doutorado, tenho recebido algumas propostas, né? A vida real está começando, e eu recebi uma proposta bem indecente, para falar assim, de trabalho por demanda. A gente junta um certo número de pacientes e você vem. E assim, nem falo o valor que me ofereceram por consulta, porque é o que eu falei, gente, não. Eu nunca tinha recebido uma oferta daquela forma. Eu falei assim, muito obrigada, de uma forma muito educada, mas isso não vai funcionar para a minha realidade. Então, você precisa se valorizar também como estomatologista. Infelizmente, nem todo mundo pode escolher aquilo que, é isso que eu quero do meu coração e é isso. Não é. A realidade de muitas pessoas eu preciso escolher uma área que me dê um retorno financeiro de uma forma rápida, porque eu tenho que sustentar uma família, tenho que ajudar meus pais. Então, isso depende também. Você tem a oportunidade de você escolher, de você fazer uma pós-graduação, por exemplo, um mestrado, um doutorado, que a gente sabe que a realidade de bolsas hoje no Brasil só tende a piorar, então a gente vai ter cada vez mais pós-graduandos sem bolsa, e que a bolsa também, quando a gente ganha, muitas vezes, dependendo de onde você vive, caiu uma coisa aqui, não é suficiente para você pagar aluguel, congresso, submissão de artigos. Então, a bolsa muitas vezes é algo que é considerado um valor muito pouco. Então, nem todo mundo tem essa liberdade, essa chance de poder escolher fazer uma pós-graduação aqui no Brasil. Isso é realidade para todas as áreas, na verdade, né? Então, você tem a opção de escolher pelo coração, é isso que eu quero, é isso que eu fiz. Eu tinha a oportunidade de escolher uma área que eu me sentisse à vontade e passar pelo processo de pós-graduação com o apoio dos meus pais. Eu não conseguiria finalizar a pós-graduação sem o apoio financeiro também para congresso, para as coisas. Isso não aconteceu na minha realidade. Conheço amigos que vivem integralmente da bolsa de pós-graduação, isso não foi a minha realidade, mas depende muito, você precisa pensar o que você gosta, isso se encaixa na sua realidade, você pode escolher. Então, quando você faz aquilo que você gosta, eu acho que você faz muito bem feito, né? Mas, divagando mais um pouco, nunca é tarde também para você mudar de opinião. Então, eu conheço pessoas que foram fazer pós-graduação em estomatologia depois dos 30, você já está formado há alguns anos, depois dos 40, foi fazer odontologia com 40 anos e depois escolheu estômago. Então, assim, nunca é tarde para você aprender. Mas, independente daquilo que você escolha, precisa saber estômago. Não tem jeito. Um profissional bom precisa saber de estomatologia. Não tem jeito. Profissionais que eu conheço que tentam tratar de lesões, tratam todas as lesões de uma forma igual, não chega a um diagnóstico presuntivo, assim, aceitável para aquele caso. Pessoas que teimam em não encaminhar um paciente para uma avaliação de estomatologista, isso acaba refletindo muitas vezes futuramente para ele. Agora, se você não sabe, e você tem uma parceira, um parceiro estomatologista, um colega que você encaminha esse paciente, também é algo super válido. Não gosto de estomatologia, não quero fazer isso para minha vida, eu quero ser um implantodontista muito feliz. Ótimo.
Agora, você tem alguém para encaminhar os seus casos? Você vai ficar tentando tratar sem você saber? Já falou que não gosta, já falou que não sabe, para que você vai tentar tratar esse paciente? Porque no final das contas, quem sai ganhando ou perdendo é o paciente. Então, acho que é isso. Várias reflexões ao mesmo tempo. Gabi, Gabi, a gente ah, acho que tem pode mais falar. duas perguntas ainda, Giovana, antes das perguntas do chat. Ah, tá. Então tá bom. Agora é uma pergunta minha, Gabi, que eu tenho para fazer para você, que eu tô assistindo várias lives na internet, né, como todo mundo, e eu tô ouvindo bastante falar sobre o LPRF. Eu queria saber de você qual que é o impacto do LPRF na estomatologia e se é viável utilizar isso e se ele tem função mesmo na estomatologia. Bom, o LPRF, ou essa membrana que não é tão novo, vamos dizer assim, na odontologia, mas tem ficado cada vez mais conhecido, é uma manobra, na verdade, é um procedimento que tem ficado mais conhecido na odonto hospitalar e na estomatologia, principalmente para o tratamento de necroses ósseas. Muitos implantodontistas já utilizam esse tipo de manobra há muitos anos, na verdade, só que agora que a gente está sabendo artigos, está tendo pesquisas sobre o assunto, que realmente vejam se isso é algo viável ou não para os casos que a gente trata. Mais especificamente, necroses por medicamentos que esses pacientes podem ter utilizado, ou necroses associadas a uma radioterapia no local. Então, pelo que eu vi, eu não vi muitos casos ainda, posso dizer que eu vi 4 casos que foi utilizado o LPRF e os 4 tiveram sucesso, mas isso é ainda pouco quando você fala de um quadro da população geral. Mas os artigos eu acredito que são promissores, sempre gosto de levar a literatura científica para me basear, a ter opiniões também, mas ainda faltam estudos, realmente, principalmente na hora de você padronizar os protocolos para centrifugação, qual equipamento você utilizar, e a dificuldade disso, na verdade, muitas vezes é o acesso do dentista à centrífuga. Não é todo mundo, na verdade, acho que naturalmente ninguém tem uma centrífuga no seu consultório, que pode custar aí alguns milhares de reais, dependendo do modelo, e é um investimento para o profissional, e isso pode ser compartilhado, diversos colegas que compartilham a mesma centrífuga, né? Mas eu acho que é algo promissor para a odontologia, sim, e para a estomatologia, por que não? E, mais uma vez, você casa a estomatologia com casos cirúrgicos. Então, mais uma vez, a importância de você ter um conhecimento quando se faz estomatologia, principalmente de cirurgia, radiologia e patologia. Mas eu acho que é algo promissor, não tenho experiência sobre o assunto, auxiliei uma cirurgia e acompanhei mais 3 casos, mas eu acho que é algo que a gente ainda vai ouvir bastante falar. A FOB, recentemente, o departamento de estomatologia, mais especificamente, não faz tanto tempo que teve acesso a uma centrífuga, o kit, na verdade, né, de LPRF, acredito, posso estar errada, mas um pouco mais de 1 ano, 2 anos, por aí, e agora a pandemia, ela tirou um ritmo que se estava de tentar essa tecnologia para os pacientes, mas quando tudo voltar a nova realidade versão 2, eu acredito que mais casos serão indicados para que se teste e se comprove a eficácia do LPRF. Tá bom? Muito obrigado, Gabi. Agora a gente tem mais uma pergunta de pós, depois temos as perguntas do chat. Então a próxima pergunta será da doutoranda Raquel Dalquino Garcia Caminha. Desculpa. Oi, Gabi, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando. A Gabi é uma amiga muito querida. E eu já vou falando aqui, senão eu choro. Bom, Gabi,
Antes de te fazer uma pergunta, eu queria primeiro te parabenizar pela pessoa que você é. Eu acho que fica aí um exemplo, um ótimo exemplo para o pessoal da graduação, né? Para a gente ver o quanto é importante a gente amar o que faz, a gente realmente ser apaixonado por uma área, né? A Gabi faz isso com maestria, vocês estão vendo. Ela ama o que ela faz, ela ama esses pacientes, e é muito bonito de ver, Gabi. A gente consegue facilmente enxergar isso no seu atendimento, no dia a dia, e é sempre um prazer estar do seu lado, viu? Eu acho que esses pacientes, essa área que a gente trabalha, eles dão uma oportunidade de a gente se tornar pessoas melhores. É isso que eu sinto isso muito. E eu acho que você aproveita essa oportunidade de todas as maneiras. E isso é uma escolha que você faz, né? Porque a gente não precisa aproveitar tudo o que aparece na nossa frente. Tem gente que não aproveita, né? A gente vê muito profissional que, como fizeram a pergunta para você, né? Como é perder um paciente? Como é lidar no dia a dia com esses pacientes? Não é fácil, é muito difícil, mas eu acho que além de ser muito difícil, é muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa, né? E a Gabi faz isso de forma sensacional, assim. Eu trabalho com a Gabi, a gente trabalha na pós-graduação, a gente trabalha em cursos, a gente trabalha no consultório juntas, e é sempre um prazer estar com você, viu, Gabi? A gente se conhece há alguns anos e é realmente um prazer muito grande estar pertinho de você. Então, antes da pergunta, eu só queria falar parabéns, que você continue sendo essa pessoa tão dedicada, tão apaixonada e uma ótima professora, apaixonada pelos pacientes, apaixonada pelos alunos, pelos amigos, né? Apesar de não gostar de abraçar muito, você é uma pessoa que se envolve muito em tudo e tem um prazer enorme em ajudar as pessoas, e eu acho que isso é um valor muito importante e muito raro nos dias de hoje, né? Então, a minha pergunta é simples, eu sou a última aqui da casa a perguntar, e eu queria saber de você como que você está se sentindo agora, que está encerrando um ciclo, né? Você é muito apaixonada pela FOB, isso dá para ver, e agora está acabou graduação, acabou mestrado, acabou doutorado, e lógico que ainda pode ter um pós-doc aí, não duvido que você faça um dia, mas essa vivência intensa, né, de FOB, de estar lá todo dia, de estar com a graduação, de estar na pós, de estar no hospital, vai acabar, né, no final do ano, para você começar uma nova fase na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser uma fase tão linda quanto foi até hoje. Tenho absoluta certeza que você vai ter um sucesso absoluto e você só vai colher todos os frutos que você está plantando durante todos esses anos de tanta dedicação, né? Então, a minha pergunta é essa: como que tá seu coração aí se preparando para essa nova fase? E é isso. Um super beijo. Vou ali chorar um pouco, já volto. Gente, acho que na minha vida de pós-graduação e de graduação, eu tive a honra e o prazer de conhecer pessoas excepcionais, assim, maravilhosas, exemplos de vida como dentista e como pessoa também. E coleciono algumas pessoas dessas no meu coração, assim, com muito carinho. E uma dessas pessoas é a Raquel. A gente se conheceu, a gente, sim, não se conhecia antes, a gente se conheceu em 2017, assim, mesmo estando na mesma cidade. Aqui em Bauru, para quem não conhece, é uma cidade que tem muito dentista, então às vezes a gente acaba nem conhecendo todo mundo, não dá para isso acontecer. E a Raquel eu conheci em 2017 para 2018, né, num curso, fui orientadora da Raquel nesse curso, e desde lá, a Raquel é uma pessoa, tudo que ela fala de mim, ela é o dobro. A Raquel é uma pessoa exemplar, é uma mãe que eu falo assim, gente, eu tenho o quê? Eu tenho um noivo e agora eu tenho um cachorro, e às vezes eu fico perdida e não consigo dar conta. A Raquel tem uma família, 2 filhos, um marido, um cachorro, e parece estar
faz parecer que a coisa parece fácil, assim, né? Que a coisa é fácil de fazer. Então, a Raquel é uma pessoa em quem eu me espelho demais e sou muito feliz por ter conhecido uma pessoa, assim, conheci muitas pessoas, mas a Raquel, eu vejo que ela trabalha esse amor, essa paixão, assim, a gente divide muito. A gente troca muitos olhares e muitas vezes a gente já se entende pelo olhar. Então, eu conheci muita gente boa e maravilhosa nessa pós-graduação, mas a Raquel me marcou por causa disso, porque acho que a gente entrou em sintonia muito fácil e foi uma pós-graduanda, é uma colega, é uma amiga, que assim, que a gente se entende pelo olhar, então não é tanta gente, não é com tanta gente que isso acontece, né? Então eu fico muito feliz pela amizade e que a gente continue as nossas parcerias, né? Por muitos e muitos anos. Para quem faz tudo na FOB, assim, emenda graduação com mestrado e com doutorado, eu acho que a gente acaba ficando mal acostumado, na verdade. É a nossa segunda casa, a gente passa mais tempo aqui do que com a nossa família, na maioria das vezes, né? No meu caso foi assim, principalmente nesses últimos anos, na graduação, eu era uma pessoa que eu ia final de semana sim, final de semana não, para casa, para visitar os meus pais, eu precisava disso. Eu sou uma pessoa extremamente ligada à minha família, só que hoje eu não tenho uma condição de saúde e de tempo para isso, então isso me pesa demais. E felizmente, assim, vou terminando o meu ciclo do doutorado, ainda não terminei, mas está para terminar, né? O professor Paulo está aí para verificar isso, com uma aprovação num concurso que veio de surpresa, assim, e me fez muito feliz, em uma aprovação na área de estomatologia. Então, pela pandemia, isso ainda não vai começar, mas ano que vem eu acho que vai casar quase certo assim, terminando o doutorado, iniciando esse ciclo nessa faculdade, que não é em Bauru, não é em São Paulo, é na minha cidade natal. Então, fiquei muito feliz, é algo que estava faltando, assim, para eu me sentir um pouco mais completa. É um misto de muitos sentimentos, na verdade, né? A gente parece que sai da FOB e fica meio perdida, a gente não sabe. Parece que saiu o doutorado, aí defendeu o doutorado no outro dia, o que você vai fazer? Então, eu venho me preparando, assim, há algum tempo já, sobre e depois, como eu chamo de vida real. E na vida real, como que isso vai acontecer? Então, é um misto de muitos sentimentos, até para quem está na faculdade da FOB, não tem planejamento de fazer uma pós-graduação, vocês vão sentir isso. A FOB é uma mãe e um pai, muitas vezes, para a gente, e eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta. Eu sempre fico pensando, nossa, se a FOB fosse a apenas 2 horas da minha casa, isso seria muito bom para mim, mas fica tão longe, né? Fica 8 horas e é muita distância, né? Mas eu estou muito feliz, assim. Eu acho que eu estou tentando me manter muito calma, apesar de tudo, apesar de ter mudado pesquisa, apesar de muita coisa, eu tentei não sair da minha sanidade mental básica para isso, né? Tenho me considerado uma pessoa calma. Para quem me conhece, eu sou uma pessoa extremamente ativa e preocupada e ansiosa, tenho uma ansiedade bem, assim, proeminente, mas estou tentando trabalhar para que isso não me afete mais ainda nessa pandemia, que se junta com o fim de um ciclo. Mas eu acho que, como eu falei no começo, as experiências têm que ser mais positivas que negativas. Você precisa ter, assim, mais boas lembranças que ruins, ou que médias. E isso, com certeza, vai acontecer. Tenho o prazer de ter conhecido pessoas maravilhosas e de ter tido contato com tanto paciente que a FOB permitiu. Então, tive uma carga horária de clínica maravilhosa, que em muitas universidades os pós-graduandos não têm esse acesso. Então, foi algo maravilhoso. Eu gosto muito de pessoa. Eu gosto de trabalhar com pessoa. A minha vocação é isso, trabalhar com os pacientes. Eu não sou a melhor estomatologista, eu não sou a melhor dentista em técnica, isso é algo que é fato para mim,
mas eu sou apaixonada pelas pessoas, por cuidar de outra pessoa. E, de certa forma, poder fazer a diferença nessa vida, que muitas vezes são vidas, né? Você afeta o paciente e sua família inteira. Então, é algo com que eu fico muito feliz e que vai continuar, independente de onde eu esteja, eu continuo com o mantra da minha mãe, dê o seu melhor. Nem sempre a gente dá o nosso melhor, mas com isso eu fico satisfeita em um futuro próximo encerrar as minhas atividades assim na FOB. Acho que vai ser uma síndrome do ninho vazio invertida, né? Vai ser algo extremamente chocante, mas eu acho que é uma ligação que nunca vai se perder. Eu vejo que pessoas egressas que fizeram a pós-graduação aqui na FOB voltam quando tem oportunidade para dar um oi, para tomar um café com os professores, mantém esse contato, e é algo que com certeza eu quero fazer. Os professores do departamento me marcam muito, então eu comecei a graduação, a gente tinha 2 professores a mais, a gente tinha o professor Luiz Quinelato, a gente tinha o professor José Damante, tive o grande prazer de ter aula com eles, e foram os 2, na verdade, que despertaram em mim essa vontade. Na estomatologia 3 da graduação, os alunos tinham que apresentar um seminário sobre um caso clínico que eles atenderam naquele semestre. E eu estava muito chateada, na verdade, porque eu não tinha pego alguma lesão muito rara, não tinha pego algum paciente que tinha alguma doença que eu achasse super diferente, assim. A coisa mais excitante que eu tinha feito foi uma biópsia de mucocele e uma biópsia de hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, isso foi a coisa mais excitante. Para quem já está na estômago, sabe que isso é algo considerado não simples, mas um dos assuntos primários, assim, a base da estomatologia. Mas eu queria ter pego algo raro, alguma doença diferente, alguma síndrome, essa era a minha vontade. E eu vi o pessoal pegando caso de ameloblastoma extenso e, assim, aprendendo na cirurgia com o professor, e eu estava super frustrada, mas dei o meu melhor, fiz um seminário, assim, que eu gostei bastante de hiperplasia fibrosa inflamatória, que é um dos temas mais simples na estomatologia. E eu fiquei muito chateada, porque o único professor que pôde estar presente nessa aula foi o professor Quinelato. Falei, poxa, me desgastei tanto e nenhum professor está aqui para assistir, cada um tinha um compromisso. Fiquei bem triste, assim, mas deixei até por último minha apresentação. Falei, vai que alguém chegue. Bem Aparecida, né? Quero que todo mundo assista a minha apresentação de hiperplasia. E aí, ninguém chegou. E quando eu estava fechando a sala, estava ajudando o professor a fechar a sala, o professor Damante chegou na sala. Ô, Luiz, não consegui assistir nenhum seminário, acabei de chegar do meu compromisso. E o professor Quinelato falou assim, Zé, chamava o professor Damante de Zé, né? Zé, essa menina aqui, a Gabriela, apresentou um seminário muito interessante sobre hiperplasia fibrosa inflamatória. Ele falou assim, você devia ter assistido, eu gostei bastante. E eu na sala, ajudando a trancar tudo, já era 12:30, hora de almoçar, tudo mais. E o professor Damante olhou para mim e falou assim, você apresentaria essa aula para mim? Eu falei, nossa, meu Deus, o professor Damante, um ícone da estômago pedindo isso. Falei, nossa, vamos agendar, professor. Não, mas o que você está fazendo agora? Apresenta para mim. Eu sento do seu lado e você apresenta no seu notebook. E eu fiquei com o queixo, assim, fiquei muito surpresa. Falei, meu Deus, eu não posso errar agora, que eu vou apresentar para o professor Damante um seminário de hiperplasia fibrosa inflamatória. Como assim? Isso era foi o ápice da minha graduação. E eu lembro de eu ter apresentado, sentei do lado dele, apresentei todo o seminário de novo, já passava de 1h da tarde já, extremamente paciente, falou, nossa, eu gostei muito do seu seminário, você fala muito rápido, então desde lá é algo que eu venho trabalhado, né? Mas eu gostei muito, eu acho que você poderia se interessar por estomatologia. E aí acendeu uma luzinha assim, falou, olha... E aí que eu comecei a ver a possibilidade de estômata, de encarar isso como algo para minha vida profissional. Como eu falei antes, as outras áreas não estavam me encantando tanto, assim, sofria muito
em algumas clínicas de endo, não conseguia me apaixonar por aquilo, eu não entendia como as pessoas se apaixonavam por outras coisas, assim, eu não entrava na minha cabeça. Falava, nossa, é isso que eu vou fazer para minha vida inteira? E aí veio a estomatologia, eu falei, olha, eu acho que eu ficaria feliz fazendo isso minha vida inteira. Então, estou muito feliz. Então, mais que tudo, assim, eu estou muito feliz e realizada em mudar. Eu acho que está na hora. Para quem emenda tudo, chega uma hora que dá é o suficiente, assim, e que a gente está, assim, teoricamente preparado para o próximo passo. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela pergunta e por tudo que você falou. A recíproca é totalmente verdadeira. Bom, agora encaminhando para o final, a gente vai responder algumas perguntas do chat, são só duas, e a Giovana vai ler para você, tá, Gabi? Eu vou começar por uma que eu acho que é bem do que você estava falando agora, que é assim, é da Isadora Molina. E ela fala assim, Gabi, você está construindo uma carreira acadêmica inspiradora. Mas enquanto ao futuro, quais são os planos? Pretende ter clínica ou vai se dedicar totalmente à área acadêmica? Bom, e eu, assim, se fosse para escolher, falando, não, eu que vou escolher o meu futuro e vai ser do jeito que eu escolher. Eu gostaria de fazer tudo. Eu gostaria de dar aula em faculdade, eu gostaria de trabalhar em hospital e eu gostaria de trabalhar em consultório. Eu, assim, se fosse para pensar o que a gente gostaria de fazer, eu gostaria e me vejo nos três. Por enquanto, vai ser algo que vai ficar um pouco mais restrito para a faculdade. Quando eu tiver oportunidade, me vejo sim fazendo consultório, é algo que eu tenho aprendido, principalmente esse ano, a fazer consultório, é algo que a gente, quando fica muito tempo na pós-graduação, do estilo mestrado, doutorado, a gente sai com um pouco dessa dificuldade, né? Realmente, como que você aborda um paciente particular, como que você trabalha com convênio, tudo isso é um mundo novo para mim. Eu tenho 7 anos de formada esse ano, mas nunca tive um consultório, assim, agora que eu tenho atendido esporadicamente alguns pacientes. Então, é um mundo totalmente novo e o hospital acho que me daria bem também. Então, ainda não sei, me vejo fazendo os três. Mas vou dar essa resposta bem aberta, assim. O futuro tá bem aberto ainda. Aí a próxima é da Camila Correia. E ela perguntou: quem são suas inspirações na área da odontologia, sendo da área acadêmica ou não? Bom, eu vou chorar. E na FOB, assim, eu tive grandes inspirações, tanto de colegas da pós-graduação e de professores. E eu acho que eu não conseguiria falar de outra pessoa sem falar do meu atual orientador de doutorado, que é o professor. Não, vou chorar já. Já vou chorar agora e vou chorar na defesa do doutorado, tenho certeza. Que é o professor Paulo Santos. Então, eu acho que ele é uma grande inspiração para mim, para quem trabalha com ele. Eu acho que isso também se repete. Gosto muito, muito dele, respeito muito ele, o jeito que ele trabalha, o jeito que ele lida com as minhas falhas e todos os meus defeitos que vêm junto nesse combo de pós-graduação, né? Então, eu não poderia dizer outra pessoa, tenho que dizer ele. Então, inclusive, é por isso que escolhi fazer doutorado com ele. Então, não, se tivesse outra pessoa, faria com outra pessoa, mas não, é ele mesmo. Então, a ele, assim, devo muito de toda a minha formação na estomatologia e na odonto hospitalar, a todos os ensinamentos que ele dá diariamente. É uma pessoa extremamente presente na minha vida, tanto de uma forma profissional e também pessoal, uma pessoa que eu sei que eu posso contar para tudo, na verdade, né? Gosto muito da família dele, ele se dá muito bem com a minha família sendo formada aqui em Bauru, então eu acho que é alguém muito importante, muito importante. Fica aqui meu agradecimento
E mais palavras eu vou guardar para minha dedicatória na tese de doutorado. Professor Paulo, se tem alguma consideração, se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. No lugar que eu tô, acho que não vai aparecer aí, tá meio escuro. Eu fico muito emocionante ouvir as palavras da Gabriela. A Gabriela é uma fobiana nata, né? E ela tem isso no seu coração, na sua essência. A Gabriela é uma batalhadora, né? Ela, ela enxerga as limitações dela e ela consegue trabalhar bem com isso, dentro do que ela consegue ajustar. E é uma coisa que ela já ouviu, e eu acho que é bom vocês que estão ouvindo a Roda Liga ouvirem, né? É, a honra de orientação é do orientador, não é do orientado, né? Então, assim, é, ela me escolheu para ser orientador dela, então quem se sente honrado sou eu, né? Então, é uma gratidão ter alguém que ajudou a construir o serviço de odontologia hospitalar do Hospital Estadual, porque ela fez parte disso, ajudou a fazer muita coisa no Centro de Pesquisa Clínica, contribuir muito com os nossos cursos de formação de profissionais de odontologia hospitalar e também os cursos de formação do pessoal que veio se capacitar em odontologia e oncologia. E essa paixão que a Raquel falou, ela tem essa paixão, a Gabriela, ela gosta de ensinar, esse é o forte dela, né? Ela gosta de ter alguém para orientar e acompanhar e pegar junto e levar e carregar. Ela carrega no colo, realmente. Ela diz que dá duro, mas ela carrega no colo, ela ajuda, ela faz as coisas todas acontecerem até a hora que ela vê que saiu mesmo. Então, assim, é muito interessante ver, eu fico feliz aí que a Roda Liga, quando o Vitor falou comigo e nós falamos, vamos falar, vamos levar a Gabriela, eu falei, que legal, acho que é uma pessoa que está num momento especial, é um momento de conquista, um momento de ter conquistado aí conquistando um concurso, está numa etapa final de pós-graduação, então acho que é mérito, trabalho, dedicação e eu acho que ela tem tudo aí para conquistar grandes espaços. Eu acho que vocês vão ouvir falar muito da Gabriela por aí ainda, nos trabalhos que ela vai fazer e no que ela vai fazer no estado dela, pela população do estado dela. Então, Gabi, parabéns, viu? Eu acho que eu estava olhando, assistindo a Roda Liga, eu queria que você vivenciasse isso, porque na realidade está contando a sua história. E contar a história é algo gratificante. Eu não tinha essa noção até fazerem a Roda Liga comigo. É algo extremamente estressante, a gente fica bem tenso fazendo isso aí. O seu ainda é virtual, online, ao vivo é pior, mas é interessante contar a história porque a gente vê, nós podemos ver o que foi feito da trajetória e saber que ainda dá para influenciar pessoas a apaixonarem-se por aquilo que nós somos apaixonados. Eu também tenho a paixão pela área e eu acho que eu me dedico para que vocês sintam isso e façam a mesma coisa para frente. Eu espero que você continue disseminando essa paixão que você tem pela odontologia, por essa área. Parabéns. Obrigado, professor. Gabi, você quer fazer suas considerações finais? Obrigada, gente, pelas perguntas. Eu acho que deu para perceber, assim, tanto de coisa que aconteceu nesses 10 anos de Bauru. Então, é onde eu escolhi, na verdade, né, para ficar por todos esses anos. Um lugar que me trouxe muitas, muitas felicidades. Um lugar onde eu pude conhecer o meu companheiro de vida, que eu pude conhecer pessoas extraordinárias, pacientes que me marcaram muito, que eu tive tantas experiências muito mais positivas que negativas. Não consigo nem comparar isso, né? É algo que é óbvio para mim.
Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês. Eu acredito que eu seja uma pessoa extremamente acessível para isso, então eu tenho Instagram, Facebook, é tudo Gabriela Chicrala, G Chicrala, eu fico à disposição para quem precisar de alguma coisa. E é isso. Eu fiquei muito feliz pelo convite. É algo bem assim, bastante pergunta cabeluda, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aproveitem as oportunidades que vão surgir para vocês, para graduação e para pós-graduação. Aproveitem. Então, isso pode ser aquela oportunidade que vai mudar a sua vida. Então, aproveite. Se dedique e aproveite. Gabi, fala em nome da Liga, nós que agradecemos a sua disponibilidade. Foi muito interessante a atividade de hoje, né? A gente atingiu o nosso objetivo de ser descontraída e, ao mesmo tempo, ter bastante carga de estomatologia na atividade. Gostaria de agradecer também todos os entrevistadores e as pessoas que estão assistindo a gente agora no YouTube. Muito obrigado a todos.